Bom dia, estimados ouvintes e caríssimos telespectadores do programa Conexão Potiguar. Bom dia, Evandro. É sempre uma renovada satisfação voltar aqui para comentarmos e refletirmos sobre assuntos que são relevantes nas áreas do direito do trabalho, da educação e da seguridade social. Hoje, Evandro, eu vou conversar um pouco sobre o relatório da Auditoria da Controladoria Geral da União, da CGU, que foi publicado recentemente em relação ao benefício do Auxílio Brasil durante o ano de 2022, ou seja, durante o período do último ano de governo do Bolsonaro. Antecipadamente, eu esclareço que o Auxílio Brasil, a nomenclatura adotada pelo governo Bolsonaro, era o benefício assistencial que hoje corresponde ao Bolsa Família. Conforme dados da auditoria da CGU, da Controladoria Geral da União, esses dados foram divulgados recentemente, na segunda metade do mês de maio, e demonstra que durante o governo Bolsonaro foram pagos indevidamente a bagatela de 3,89 bilhões de reais no âmbito do programa Auxílio Brasil. O relatório de auditoria considerou os dados de outubro de 2022, coincidentemente no mês em que ocorreu a eleição para a presidência da República. E pasmem com esta notícia da CGU. Em outubro de 2022, havia no CAD único, que é a base de dados do Auxílio Brasil, mais de 1 milhão de pessoas mortas cadastradas. Ou seja, os benefícios estavam sendo pagos a mais de 1 milhão de pessoas e algumas pessoas estavam recebendo indevidamente, né? Então, outra falha detectada pela CGU foi o número de pessoas que conseguiram se cadastrar sem o CPF, que é um documento indispensável, um documento relevante para se fazer, inclusive, o cruzamento de dados com outros bancos de informações oficiais e, em consequência, para se apurar se o candidato ao benefício social preenche ou não os requisitos socioeconômicos exigidos pela lei. Bom, o que sabemos é que houve uma falha de gestão do programa, o que deixa evidente que o programa foi utilizado com objetivos eleitoreiros, objetivos escusos, né? A rigor, meses antes das eleições, o governo Bolsonaro afrouxou nos critérios para a concessão do benefício e aprovou uma demanda, que eu diria uma demanda explosiva de pessoas que atendiam e que não atendiam os requisitos para a percepção do benefício do Auxílio Brasil. Bom, o que é que isso explica? Isso explica, segundo a CGU, segundo a Controladoria Geral da União, que o fato de constar nos bancos de dados do CAD único o registro de 468 mil famílias que, embora não preenchessem os requisitos legais, mas estavam lá recebendo os benefícios, estavam lá habilitadas e recebendo o Auxílio Brasil, isso por si já é algo preocupante, né? A fraude foi constatada a partir do cruzamento das informações dos rendimentos dos beneficiários do Auxílio Brasil com os dados dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Desse encontro de informações, constatou-se que pelo menos 468 mil famílias não poderiam ter sido contempladas com benefício, porque na mesma já tinham membros que já recebiam benefício do INSS, né? Então, faltou aí, no mínimo, um maior rigor no momento de a União monitorar esses dados autodeclarados e que foram lançados lá no CAD único. A CGU constatou que mais de 90 milhões de pessoas foram cadastradas, sendo que 6% das pessoas, ou seja, 5 milhões e meio, sequer apresentaram CPF. A CGU apurou também casos de CPF que constou para 2 ou mais famílias. Então caberia aí
a União averiguar a veracidade da renda familiar per capita do candidato que se habilitou ao benefício do Auxílio Brasil. Bom, como se não bastasse essas irregularidades em relação ao Auxílio Brasil, não é preciso muito esforço para a gente resgatar historicamente o que foi o auxílio emergencial durante o governo Bolsonaro, né? Para se ter uma noção de como o auxílio emergencial foi marcado pela negligência, pela incompetência com a qual o mencionado benefício foi mantido pelo governo federal anterior durante a pandemia. Então é importante rememorar que o governo federal, nos 2 primeiros meses de pandemia, instituiu uma burocracia paralisante, né? Ora, a União resolvia pagar tardiamente o benefício, ora ela pagava o benefício indevidamente, ora ela pagava com excesso de burocracia, ora ela não pagava a quem era devido o benefício. Então essa postura ambígua pareceu ter 3 objetivos durante a pandemia, objetivos não tão ocultos. O primeiro era o de propositadamente, deliberadamente não estender o benefício a todas as pessoas que necessitavam. A exemplo dos excluídos digitais, dos que não tinham e não conseguiam obter um CPF, de quem não tinha registro civil, de quem não tinha uma conta bancária, de quem não tinha endereço certo, de quem não tinha um computador, um telefone para acessar o sistema de cadastramento. Mas, além disso, tem um segundo objetivo também. Com essas medidas burocratizantes, o governo visava desestimular pelo cansaço os pretendentes ao benefício, submetendo-os a uma via crucis terrível, a um sofrimento psicológico sem tamanho. Sob esse aspecto, a tática do governo Bolsonaro durante a pandemia era esgotar a paciência, era cansar e desestimular o trabalhador a não buscar o auxílio emergencial, a não se submeter às filas quilométricas nas agências bancárias, a baixar e usar um aplicativo que travava, um aplicativo que não funcionava, né? A não tentar se cadastrar por telefone e ao final de uma longa espera ter que ouvir uma musiquinha enfadonha, entediante e ter que ouvir uma gravação sugerindo ligar mais tarde, ligar noutra hora, porque o sistema estaria sobrecarregado, né? E isso se a ligação não caísse antes, né, de entrar a mensagem automática. Bom, diante de tudo isso, havia um terceiro objetivo também, que era pagar a quem não fazia jus ao benefício. Isso é uma forma de se desmoralizar o programa e se justificar no curto prazo a própria extinção do programa do auxílio emergencial, né? Porque fica parecendo que o interesse do governo de plantão era que o auxílio emergencial fosse estigmatizado como um benefício que somente interessava a vagabundos, a trapaceiros, a escamoteadores, a aproveitadores, né? Bom, mas segundo dados ainda divulgados pela Controladoria Geral da União, pela CGU, né, e também pelo Tribunal de Contas da União, 921 mil pessoas receberam indevidamente o auxílio emergencial, né? Dentre estas pessoas, vários militares, vários pensionistas, vários aposentados, né? Quem não lembra que até a mulher daquele deputado Daniel Silveira recebeu o auxílio emergencial, né? Mesmo sendo ocupante de cargo comissionado como ela era, né? Então, o benefício do auxílio emergencial, ele foi pago, segundo a CGU, a 17 mil pessoas mortas. Tudo isso demonstra que o sistema de mapeamento assistencial que existia no governo Bolsonaro, na esfera do SUS, era deficitário, né? Por tal razão, uma tarefa do atual governo é recuperar e dar credibilidade ao banco de dados do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. O benefício assistencial é super importante para o combate à miséria, porque ele representa a possibilidade de o pobre
ter acesso ao básico, ter acesso ao mínimo existencial. E ainda ele possibilita um efeito dinamizador da economia, das economias locais, né? Para se ter uma ideia do impacto do benefício, de um benefício assistencial, basta citar que durante a pandemia, em quase 80% dos municípios, o pagamento do auxílio emergencial foi superior a toda a arrecadação dos entes estatais com a totalidade de receitas vindas de taxas e de impostos como o IPTU e o ISS. Então, o que o município arrecadava de impostos era bem menos do que aquilo que vinha do auxílio, né? E são dados também da FEBRAFIT, a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, um dado muito relevante para a gente perceber a importância desses benefícios assistenciais. Enfim, os dados revelam que houve uma enorme fraude no governo Bolsonaro, em parte decorrente da péssima gestão dos benefícios assistenciais. E essa má gestão não deve ser interpretada como mero desastre ou incompetência, mas deve ser lida como má-fé de quem estava à frente do governo federal nos anos de 2020 a 2022, nos anos da pandemia, né? E agora estamos vendo que a realidade está impondo que os programas e benefícios assistenciais sejam passados a limpo para que, doravante, a sociedade não venha a sofrer com o descaso da miséria e da barbárie.